Você já se perguntou se o Shere Khan foi de fato um bom rei para a selva indiana? Essa dúvida surgiu para mim recentemente enquanto assistia novamente ao live action do Mowgli, o Menino Lobo. Ao revisitar essa obra-prima da Disney, comecei a reparar em detalhes que normalmente passam despercebidos. O comportamento do Shere Khan, a maneira como ele interagia com os outros animais, sua história de vida e os eventos que desencadeou. Tudo isso me levou a um pensamento mais profundo. Será que ele foi mesmo um tirano, como tantos afirmam? Ou seria possível que o temido tigre tenha sido, de certa forma, o protetor ideal para aquele ecossistema? Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessa análise, investigando desde sua primeira aparição até os últimos momentos de seu reinado. Vamos confrontar os fatos, as atitudes e os impactos do Shere Khan para decidir de forma racional e argumentativa se ele foi um bom rei ou não. Logo no início do filme, somos apresentados à famosa Pedra da Paz. Uma seca intensa atinge a Índia, o nível da água baixa e a pedra sagrada é revelada. Com isso, entra em vigor uma antiga lei: enquanto a pedra estiver exposta, nenhum animal pode atacar o outro. É nesse cenário que o Shere Khan surge, e sua entrada não poderia ser mais emblemática. A maneira como ele caminha entre os animais, o silêncio que se instaura, os olhares de temor e respeito, tudo indica que ele é mais do que apenas um predador, ele é uma força da natureza. A própria forma como a câmera foca nele, com ângulos que o destacam da multidão, já nos mostra que a Disney quis passar a imagem de que ele é o verdadeiro rei da selva. Ali mesmo, no ambiente da Pedra da Paz, Shere Khan mostra que está acima da média. Ele não apenas percebe Mowgli escondido entre os lobos, como também consegue localizá-lo apenas pelo cheiro. Um feito que nenhum outro animal ali conseguiu realizar. Isso não é apenas uma demonstração de poder físico ou instinto predatório, é uma afirmação silenciosa de autoridade. Nesse momento, Shere Khan se opõe abertamente a Akela e Raksha, dizendo que humanos não pertencem à selva. Revela que perdeu a visão de um olho após ser ferido com a flor vermelha, o fogo, e que esse trauma psicológico moldou sua visão dos humanos. E aqui entra um ponto crucial. Ele não odeia os humanos apenas por ódio gratuito. Além do desmatamento na selva, a caça e a perca dos seus pais pelos homens, também. Ele os conhece. Ele viu de perto o que são capazes de fazer com a natureza. Com essa motivação, ele decide se tornar o matador de homens, livrando a selva de toda a guerra, matando mais de 100 caçadores. Enquanto ele estava vivo, caçadores não entravam ali. Ele era o topo. Não tinha nenhum animal que desafiasse ele. A reputação dele era enorme. Não tinha rinocerontes, elefantes, panteras, gauros, búfalos, alcateias de lobos. Nenhum grande animal da fauna indiana se colocava acima dele ou armava contra ele. Hathi e sua manada de elefantes matariam o Shere Khan em 1x1, mas até os elefantes temiam ele. Apesar de seus métodos brutais, é inegável que Shere Khan protegeu a selva. Enquanto esteve vivo, nenhum caçador ousou colocar os pés ali. Apenas viajantes como o pai do Mowgli se arriscaram, e por necessidades altíssimas. Ele criou um ambiente seguro para todos os animais em questão de humanos. Na conversa com Raksha, ele reforça que respeita profundamente as leis que garantem segurança para a fauna. Isso levanta uma contradição interessante. O tigre que todos acusam de ser tirano é também o único que garantiu anos de paz e proteção para a floresta de caçadores, que caçavam sem dó nem piedade. Shere Khan não tinha uma pedra como trono, nem era escolhido por voto como em algumas histórias de animais. Ele governava pela força, era temido por todos, inclusive pelos elefantes, como eu já falei, os seres mais poderosos da selva. O fato de que nem mesmo eles ousavam confrontá-lo é uma prova clara de sua autoridade. Isso falando live action. Já no Mowgli Netflix, os elefantes encaram Shere Khan super nerfado com uma pata quebrada que limita ele totalmente. Mas mesmo assim, eles não conseguem matar o Shere Khan. Deram diversas porradas nele e ele continuou vivo e lutando bravamente. Por exemplo. Então, mas se será que liderar pelo medo é suficiente? Ou até necessário em um ambiente selvagem onde leis são apenas convenções baseadas na sobrevivência? É aqui que a análise se torna ainda mais interessante.
Vamos comparar Shere Khan com os dois reis mais famosos da savana africana, Mufasa e Scar. Mufasa é o ideal de rei justo. Beleza que eu mesmo tenho discordância de atitudes que o Mufasa cometeu, com o Mufasa, mas para muitos ele é justo, nobre, sábio e protetor. Scar, por outro lado, é um tirano covarde que destruiu tudo em busca de poder. Onde Shere Khan se encaixa nesse espectro? Ele não é Mufasa. Shere Khan não busca a conciliação, não valoriza o diálogo e prefere eliminar a oposição. Mas também está longe de ser Scar. Enquanto Scar deixou as hienas destruírem o ciclo da vida, Shere Khan protegeu o ecossistema. Mesmo que por pelo menos até ele trocar de território, ele tenha caçado e matado por matar. Ele ainda teve a atitude boa de tirar o maior inimigo dos animais na Índia, que é o próprio caçador. Não só na Índia, como no mundo todo. Enfrentou caçadores, preservou a ordem e manteve os predadores em seus limites, ao menos até certo ponto. A prova final da natureza autoritária de Shere Khan acontece com Akela. O lobo líder diz diante de todos que quem manda naquela parte da selva é ele e não o tigre. Naquele momento eu estava no cinema e mesmo que eu ame o Akela, eu ri nessa parte e já pensei que o cão uma hora ou outra ia matar o Akela. Todos sabiam que ia acontecer. Shere Khan não aceitaria esse tipo de provocação. E de fato, ele mata Akela. Não apenas como vingança, mas como um lembrete de que a sua palavra é lei. Quantas vidas vale um filhote de homem, lembra? Ele não faria isso na Pedra da Paz se não fosse proibido. Provavelmente sim. Mas ele não faz porque respeita as leis da selva, pelo menos as que trazem segurança para os animais. Ele espera o momento certo. Isso mostra um nível de controle que poucos líderes têm. Ele é impiedoso, mas estratégico. Tem muito vídeo aí falando que o Shere Khan não é estratégico. Ele realmente não consegue ser quando está com raiva de alguma coisa. Mas quando ele está em seu momento de classe e cordial, ele pode eliminar mais de 100 caçadores armados, contra-atacar sem ao menos dar pistas. Ele é aquele personagem que consegue deixar fãs de heróis com raiva, sabe? Você sabe que ele é perigoso, mas aí do nada ele se deita, conversa tranquilamente e quando se menos espera, ele finaliza sua vítima como foi com Akela, como fez com a própria Raksha no filme de 98. Então, Shere Khan foi um bom rei? A resposta está na complexidade. Ele não foi um rei exemplar como Mufasa, mas tampouco um destruidor como Scar, que no final não tinha um animal para caçar. E a seca não é desculpa, porque no tempo do Mohato e do Adi ocorreu cerca e os animais continuaram ali nas terras do reino. Shere Khan ele governou com força, impôs respeito e garantiu anos de paz e proteção contra caçadores que caçavam sem dó nem piedade. Ele mesmo sendo um animal sem reino fixo, sem hierarquia institucionalizada como em O Rei Leão, ele reinou. Reinou através da presença, da força, do medo e, ironicamente, do respeito pelas leis que beneficiavam a coletividade. E mesmo com seus erros, como o matar por matar em alguns momentos, ele demonstrou consciência ambiental ao mudar de território, ao respeitar leis em tempos de seca e leis que traziam segurança para os animais e ao eliminar ameaças externas que nenhum outro animal conseguia enfrentar, nem mesmo Hathi e sua manada de elefantes, com sua força, nem mesmo Bagheera com a sua velocidade, nem mesmo Balu com seu tamanho, nem mesmo a alcateia de lobos com sua resistência. Shere Khan foi um rei selvagem, um rei que governou com diplomacia, mas com resultados. Ele garantiu a segurança da selva, e por isso muitos o temiam e respeitavam. Não foi o rei que todos gostariam de ter, mas talvez tenha sido o rei que a selva precisava. E você, depois de tudo isso, acredita que o Shere Khan foi um bom rei? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os fãs da selva e se inscreva para mais conteúdos como esse, porque quando a floresta silencia, o rugido do rei sempre ecoa. Até a próxima!